passar ao professor Dr. Rui Dias, que vai fazer a parte da conferência que é sobre a geologia do barro, ou seja, desde a sua recolha até à concepção exatamente das bilhas. Esta parte vai ter também uma componente prática, não é assim, Sr. Professor? Espero que gostem e depois será a terceira parte, que é visualizarmos exatamente o oleiro a fazer a construção destas bilhas. Muito obrigado pela atenção. Só dizer uma coisa. Eu tenho pena que não haja hipótese de perguntas, mas aquilo que o professor Carlos está a dizer é verdade. Os projetos, se não passarem do papel, não servem para nada. Cada vez mais os professores perdem dezenas, talvez centenas de horas a construir projetos e muitas vezes servem para ficar na gaveta. Isso é que eu tenho muita pena que seja assim. Se calhar haveria perguntas a fazer, mas temos que ficar por aqui, fica para outra oportunidade. Bem, boa tarde. Eu penso que vocês todos me ouvem se eu falar algo e eu prefiro mexer de um lado para o outro. O projeto da bilha, as bilhas que vocês andaram todas a decorar, vinham de um sítio, vinham do Redondo. O Redondo é uma cidade aqui ao pé e aquilo que eu vos vou tentar mostrar é porque é que as bilhas vinham do Redondo e não vinham de um outro sítio qualquer. Porque se vocês começarem a pensar um bocado, não há olaria em todo lado. Portanto, há cidades que têm olaria, aqui Estremoz tem olaria, por exemplo, aquilo é um boneco de Estremoz, o Redondo tem olaria, Barcelos tem olaria, há outras que não têm olaria. E a razão de ser disto tem a ver com o barro. Portanto, é evidente que ninguém vai fazer olaria se não tiver o barro, pelo menos antigamente era assim. O que vocês têm aqui é um mapa de Portugal. Eu sou geólogo. E é um mapa de Portugal especial porquê? Porque está pintado com cores diferentes, as rochas diferentes e a idade diferente das rochas. Não é importante nós sabermos o que é que são aquelas cores. Eu, ao longo da conferência, vou muito rapidamente falar numa ou noutra, mas a ideia é olhar para este mapa e ver onde é que há centros de oleiros. Basicamente, vamos olhar para o homem, depois vamos ver o que é que são as argilas. Eu sou geólogo, portanto, como cientista, vou-vos dizer o que é uma argila e vou dizer o que é uma argila na perspectiva de um geólogo e na perspectiva de um oleiro. Depois vamos ver como é que se formam as argilas, onde é que há olarias em Portugal e de onde é que vêm essas argilas que os oleiros trabalham. E, finalmente, vamos só muito rapidamente dizer de onde é que vem isto é, onde é que vinham as argilas antigamente e de onde é que vêm as argilas atualmente. Bem, se vocês forem para o passado, numa altura em que era difícil os homens andarem de um lado para o outro, não havia transportes, não havia caminhonetas, portanto era evidente que na pré-história as pessoas usavam aquilo que existia na altura, não ter num automóvel para ir buscar qualquer coisa longe. E, portanto, as sociedades primitivas dependiam dos recursos que existiam na zona. E por isso, quando nós olhamos para a olaria primitiva, isto são tudo imagens de vasilhas de barro pré-históricas, portanto, antes do período histórico, é evidente que se eu chegar a um sítio que tenha vasilhas destas, eu se andar ali ao pé, andar a pé, que era assim que eles andavam na altura, vou descobrir onde é que está o barro, porque ninguém anda com quilos de barro às costas para ir apanhar o barro aqui e fazer as bilhas lá muito longe. E, portanto, isto é a parte mais importante. Depois, para vermos onde é que há barro em Portugal, precisamos saber o que é uma argila. O que vocês têm aqui é um gráfico. Para muitos de vocês ainda é um dos mais pequenos. Ainda será um gráfico que vocês não estão habituados a ver, porque é um gráfico que tem 3 pontos, é um triângulo. Mas este gráfico permite já viu? Pronto. Estes 3 gráficos, o que tem aqui são elementos químicos. Está bem? Portanto, aqui põe um elemento químico que se chama o silício, que se calhar vocês não conhecem. Aqui põem uns que vocês conhecem, que é o cálcio, o magnésio, o dióxido de carbono, que vocês já ouviram falar. Aqui põe o alumínio, põe o ferro e põe a água. E eu, neste gráfico, eu consigo pôr lá uma série de rochas. E há aqui um campozinho aqui a meio, que é um campo das argilas. Ou seja, as argilas, aquele barro que a Carla depois vos vai mostrar, ou que o oleiro lá embaixo está a trabalhar, são umas rochas que têm uma composição química muito especial. Têm bastante silício, têm bastante alumínio
não têm cálcio, não têm magnésio e têm pouco CO2. Está bem? Portanto, as rochas que estão aqui, a Carla depois vai-vos mostrar, cada uma, se eu levar para um laboratório de química, eu vou conseguir saber quais são os elementos que a formam. E as argilas caem aqui. Está bem? Os calcários estão daquele lado, têm muito cálcio, as argilas estão deste lado, não têm cálcio nenhum. Ou têm muito pouco cálcio. Pronto, depois isto, eu não sabia bem qual era as idades que ia ter aqui. Pronto, isto, indo às argilas, as argilas são feitas com os tijolinhos. É como se fosse aquelas jogos de construção, tipo Lego. Há uns tijolinhos que são, chamamos de moléculas, e isto é o tijolinho que faz as argilas. Está bem? O tijolinho que faz as argilas tem 4 bolinhas, que é o oxigênio, que vocês todos conhecem, e tem uma bolinha que é o silício. E, portanto, todas as argilas que estão aqui são feitas com uns tijolinhos muito, muito pequeninos, que nenhum de nós consegue ver porque não temos olhos para isso. Nem sequer os microscópios da escola permitem mostrar isso, têm que ser microscópios muito especiais. Mas as argilas, estes tijolinhos das argilas, vocês quando estão a fazer construções com Lego ou com outro tipo de material, usam os tijolinhos e o tijolinho é um cubo e vocês, da maneira que puserem os cubos, conseguem fazer casas ou conseguem fazer pessoas. Na natureza, as rochas é da mesma coisa. Da maneira como eu puser este tijolinho, que nós geólogos chamamos aquele tijolinho sílica, eu posso, com aquele tijolinho muito pequenino, parece uma pirâmide do Egito, eu posso empilhar o tijolinho e fazer os minerais todos que estão aqui. Está bem? Todas as rochas que estão aqui são feitas com os mesmos tijolinhos. Da mesma maneira que se eu tiver cubinhos, eu posso fazer uma casa, posso fazer um barco, ou posso fazer uma pessoa. Está bem? Da maneira como eu ponho estes tijolinhos, eu faço os minerais todos que há na natureza e faço todas as rochas que vocês têm na natureza. As argilas são os tijolinhos que são feitos, que são postos por umas colhinhas. Está bem? Eu ponho aqui as piramidezinhas todas lado a lado e depois ponho uma fatiazinha no meio, por exemplo, de água, e depois ponho outra vez outra folhinha daqueles tijolinhos e outra de água. Aqui são as argilas que a Carla vos vai mostrar. Bem, mas as argilas também têm outra coisa. Além de terem uma composição química muito especial, são feitas, como nós vimos, por muito silício, por muito alumínio, têm algum potássio por aí fora. Tem outra coisa, é o tamanho das argilas. Aquilo que nós chamamos de argila são coisas que têm um tamanho especial. E é um tamanho que é muito difícil de eu vos conseguir dizer qual é o tamanho só por causa disso. É assim, em geologia, se os grãos têm mais 2, são rochas sedimentares, e os grãos têm mais 2 milímetros, todos vocês sabem o que é um milímetro, não é? Todos vocês já olharam para a regra. Se eu tenho grãozinhos de mais 2 milímetros, eu chamo, aos grãos chamo calhaus, e quando os calhaus estão todos juntos uns aos outros nas rochas, a rocha chama-se conglomerado. Se tem entre 2 milímetros e umas décimas de milímetro, eu digo que são as areias que vocês veem nas praias, e se as areias estão coladinhas umas às outras, chamam-se argilas. Depois há aqui um grupo ao meio que não interessa, e depois se tem menos de 0,0039 milímetros, eu digo que são argilas. Este número é tão pequenino que nós não conseguimos saber o que é. Só para vocês terem uma ideia, se eu agarrar em 250 grãozinhos de argila e puser os 250 grãozinhos de argila uns atrás dos outros, como um comboio, eu tenho 1 milímetro. Portanto, estão a ver a argila, aquilo que nós chamamos de argila, e depois a Carla vai-vos mostrar, mas aquilo que nós chamamos de argila são uns grãozinhos tão pequeninos que nós não os vimos nem sentimos sequer. É como o pó, quando vocês veem o pó em cima dos móveis, vocês veem que há pó porque há uma película, mas não veem nenhum grãozinho de pó. E se passarem os dedos em cima do pó, vocês não sentem os grãos. Está bem? É como a farinha. As argilas são umas rochas que é como se fossem farinha. São tão fininhas, se vocês agarrarem na farinha, vocês agarram na farinha, veem que está lá a farinha, mas se esfregarem nas mãos, vocês não sentem a farinha. A argila é isso, é uma rocha moída tão fininho, tão fininho, tão fininho, que é como se fosse a farinha. Como é que nós separamos as argilas?
separamos as argilas, e a Carla vai fazer isto com vocês, usando uns cribos, cada vez de grão mais fininho, mais fininho, mais fininho. Aqui vocês veem os grãos, aqui passam as areias, não passam os conglomerados. E há uns cribos muito fininhos, que vocês quase nem veem os buracos. E o que passar aqui é argila, está bem? Portanto, aquilo que nós chamamos de argila, normalmente, são uns grãos muito fininhos. Por isso é que o oleiro pode estar a trabalhar a argila sem problema nenhum, porque não se vai cortar. Porque os grãos são tão fininhos que não fazem mal nenhum. Pronto, aquilo é a argila dos cientistas. Agora a argila dos oleiros. Não era possível no oleiro, só para este projeto, pelo que me disse há bocado o professor, só para este projeto foram feitas 200 bilhas. Não era possível o oleiro andar a passar argila aqui para fazer tanta bilha. E, portanto, os oleiros no mundo todo, o que eles fazem é vão aos sítios em que a natureza pôs argila, a natureza consegue separar os minerais, e já vamos ver como, e junta a argila nos vários sítios. Os oleiros vão lá buscar a argila, passam por uns crivos grossos, só para tirar os paus e as pedras grandes. Mas foi a natureza que fez a argila para os oleiros. Está bem? Foi a geologia que conseguiu pôr argila nos sítios e não pôs noutros. Nos sítios em que pôs há olarias, nos sítios em que não pôs, não há olarias. Pronto. Eu vou ser muito rápido, muito breve com as rochas, mas é assim. As rochas na natureza, nós temos a ideia de que as rochas estão sempre paradas. Está bem? Porque nós nunca vimos as rochas a mexer. Nunca vimos as rochas a mexer porque não temos tempo para ver as rochas a mexer. As rochas mexem-se ao longo do tempo, só que demoram milhares de anos ou milhões de anos a transformar-se. Se vocês forem, por exemplo, aqui ao convento, ou forem ver algumas estátuas aqui antigas, vocês veem que o escultor fez a estátua toda muito bonitinha, com o nariz e uns lábios, tudo muito bonitinho. E se eu puser a estátua, uns séculos a apanhar chuva, o nariz começa a desaparecer, os lábios começam a desaparecer. Portanto, as rochas vão desaparecendo. E é este ciclo que vocês vão dar mais à frente, que alguns de vocês já deram, que é o ciclo das rochas, que faz com que eu vá fazendo argilas, destruindo argilas, porque todas as rochas se vão transformando umas noutras. Demoram muito tempo para se transformarem. Para argilas, há duas coisas que interessam vocês perceberem. Uma são os calcários. A Carla vai fazer umas experiências com calcários e mármores. E a água da chuva é capaz de, se estiver a chover milhares de anos em cima dos mármores, isto são os mármores, são fotografias aqui da zona de Estremoz. A água da chuva agarra nos mármores e dissolve. Está bem? Imaginem que têm açúcar, um torrão de açúcar, e começam a deitar água. A água dissolve o açúcar, não é? E dissolve rapidamente. Agora imaginem que eu tenho, não um torrão de açúcar, mas tenho um torrão de mármore. E deixo cair água, mas não deixo cair água durante 10 minutos. Deixo cair água durante 2000 anos. Está bem? Se eu deixar cair água 2000 anos num torrão de mármore, eu dissolvo o torrão de mármore como dissolvo o torrão de açúcar. Só que a maior parte do mármore dissolve-se, mas fica para trás uma terra vermelha. Aquela terra vermelha que fica para trás eram uns grãozinhos de impurezas que estavam aqui dentro da rocha e que não se dissolvem, são óxidos. Está bem? E isto fica para trás. A chuva levou o que era solúvel e deixou para trás um tipo de argila que nós chamamos em geologia terra-roça, que é um termo italiano que quer dizer terra vermelha. Isto é uma maneira de eu fazer barros. Está bem? Uma maneira de eu fazer barros é agarrar em calcários, dissolvo o que é solúvel e deixo como resíduo coisas muito fininhas que não são solúveis.